em ato unilateral da empresa. A Petrobras mais uma vez violou a Constituição, a CLT e ao Acordo Coletivo de Trabalho, como reconheceu o Judiciário. Oito e 49 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, neste 2 de outubro, hoje sexta-feira, graças a Deus, fechando aí a semana, que aliás muito quente, né? Temperatura bem quente aí no clima, máxima para hoje é de 34, mínima de 23 graus. Recebendo hoje o Fabrício Maciel, sociólogo e professor da UF Campos, conversando conosco. Conversando com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, que separou neste último bloco a pauta da política, da projeção das eleições municipais em novembro, Luiz. A gente tem 10 minutos, menos um pouco, para falar, então vou pedir para a gente tentar ser o mais sucinto e objetivo possível. Fabrício, quase todos os analistas projetam essa eleição majoritária de 15 de novembro, com o segundo turno no dia 29 do mesmo mês. Primeira pergunta, se você também projeta isso, eleição em 2 turnos, e em caso afirmativo, quem você acha dos candidatos, né, dos 11 candidatos, quem tem mais chance de estar lá? Os 2 que têm mais chance de estar lá. Você diz especialmente de Campos, né? Campos, especialmente de Campos. Olha, acho sim, é muito provável um segundo turno, né? Mas também acho que podemos ter surpresas, sabe? A gente, quer dizer, e tem a ver com o papo, com todo o papo, né? A gente tem aí um momento de instabilidade, né? O fato de as redes sociais se tornarem cada vez mais decisivas, né, nos últimos tempos, ele, por exemplo, só aumenta, né, com a pandemia, né? Nós estamos ainda numa certa reclusão, né? Ainda que os candidatos possam andar nas ruas e tal, mas ainda é um momento de reclusão, de lockdown relativo, né? Na prática, e as redes vão ser muito decisivas aí, a gente pode ter surpresa, mas tendo a achar assim que dá um segundo turno. Agora, quanto aos nomes, houve uma pesquisa recente aí, né, que coloca 2 nomes aí na frente, né? E pode ser que essa pesquisa se confirme ou não, né? Podemos ter surpresas, né? Talvez a gente tenha 4 nomes aí com chance de ir para um segundo turno, entende? Né? Acho que eu não vou, não sei se dá para arriscar dizer qual nome vai, né? Mas talvez não sejam só 2, mas talvez não. Quem seriam esses 4 nomes que você vê? Quem seriam os 4? Não sei se a gente deve, dizer isso abertamente, porque eu tenho sempre a preocupação, sabe, Aloysio, de não interferir, né? Eu acho que, tem projeção, né? Mas as projeções têm sido, eu vou tentar te dizer assim, porque as projeções têm sido seguras até um certo limite, né? Você tem, obviamente, eu posso citar o resultado da pesquisa, né? Você tem aí o Vladimir na frente, né? O Caio, e aí a pesquisa muda se você coloca espontâneo, se você estimula, né? E aí você tem um dado interessante, entende? E aí ainda o Rafael em terceiro, né? Apesar de críticas duras que ele vem sofrendo. E você tem outras figuras, né? Figuras vindo do mundo empresarial aí, né? Bruno Calil, por exemplo, entende? Bruno Calil é médico, né? Ele é médico. Sim, mas vindo de fora da política, né? E aí você tem, minha preocupação aqui no debate público é que a população entenda, né? Isso são só projeções, né? Então eu pensei nesses nomes, mas pensando aí a partir dessa pesquisa, né? E aí vale dizer uma coisa muito importante, né? É uma projeção e o número de indecisos e de brancos e nulos foi bem alto, tá? Por isso que eu estou dizendo que a gente pode ter surpresa que a gente não prevê. Primeiro que a política ela está num plano de instabilidade muito alto, né? Você tem uma briga nas redes, especialmente, né?
você tem você tem possibilidade de discussão aí, né? Espero que sejam civilizadas. E o dado é que quando você joga, se não me engano, no induzido, né, que você dá o nome dos candidatos, você tem um número alto aí, né, de indecisos ainda, e de branco e nulo, né? E você tem um número que foi maior, na verdade, do que o número do primeiro candidato, do que aparece em primeiro, né? Sem contar que foram só 720 pessoas que foram consultadas, entende? Isso não é nada, né, na população campista. Por isso que eu estou dizendo que a projeção ela é muito tímida, né, e não é nada segura. A gente pode ter surpresa de fato, aí, inclusive de nomes de fora desses 4 aí que eu imaginei inicialmente, entende? Né? E eleição a vereador, Fabrício, como é que você... É uma eleição muito mais difícil, né? Mas como é que você chegaria a arriscar uma taxa de renovação, por exemplo, da atual Câmara? É difícil dizer, cara. Eu acho muito difícil, porque, mais uma vez, acho que o nosso cuidado tem que ser e não tentar antecipar tanto o futuro, porque isso, inclusive, virou uma regra entre analistas, né? E eu tenho tentado ter muito cuidado com isso, né? É difícil dizer. O que dá para dizer é que, pelas tendências últimas, as taxas de renovação, na verdade, nunca são altas, né? Isso dá para dizer com segurança. Não são altas, então não dá para esperar que seja, né? Mas dá para esperar que haja sempre alguma surpresa, né? Porque sempre há uma ou outra, e que haja alguma renovação, mas alta eu não diria. E você concorda que essa crise financeira que a gente discutiu no bloco anterior é o maior desafio tanto do prefeito eleito em novembro quanto dessa Câmara que foi eleita em novembro? A crise é um desafio central, né? Mas ele não é o único, né? Eu perguntei o maior. Isso é uma pergunta complexa, Luiz. Eu não diria que é o maior, sabe? Porque aí a gente faz uma leitura economicista de mundo, entende? É claro que o problema econômico se impõe de forma objetiva, né? Mas ele, para mim, é um problema tão grave, um desafio tão grave quanto o desafio do resgate da política, né? Mesmo porque, se você não encontra um caminho político, entende? Político no bom sentido, no sentido mesmo de construção, né? Construção institucional, construção de acordo, de diálogo, né? de raciocínio, etc. e tal, você não enfrenta o problema da crise, entende? E aí a gente pula o que seria o início do caminho. Então, o problema central é resgatar a política. Depois a gente vai enfrentar a crise, né? E para isso, a gente precisa, cada um de nós, fazer a nossa parte, que é onde acho que o nosso papo é extremamente importante para a nossa população, para quem está ouvindo a gente hoje, né? Acho que a população precisa aí também ter uma atitude política mais ativa, né? Não simplesmente, eu entendo que a maioria das pessoas fique chateada, não queira saber de política, mas a gente precisa pensar que é o nosso voto ali que vai decidir esse troço ali na frente, né? É o seu dedinho lá que vai dar o rumo da coisa, entende? Então, para a gente enfrentar o problema maior da crise financeira, vamos ter que começar pelo nosso dever de casa. E aí, o que a gente pode fazer? Você tem hoje aí um espectro de 11 candidaturas, né? 2 mulheres, inclusive, né? Que é um dado importante de ser registrado, né? Você tem um espectro político amplo, né? E eu não vou falar aqui de nenhum especificamente, né? Para não fazer nenhuma indução, entende? Você tem nomes conhecidos, né? Você tem nomes associados a grupos conhecidos, que a população sabe muito bem do que eu estou falando. Você tem nomes vindo de fora, assim, nomes novos, né? E aí a gente precisa desconfiar do velho, não no sentido, né, que foi montado e distorcido, né, da nova política, não sei o quê, mas desconfiar do óbvio, né? Será que os mesmos grupos merecem uma nova chance, né? Será que existem candidaturas que mereçam ser escutadas aí, né? E aí, o que eu gostaria de levantar enquanto provocação, nesse caso agora, para a população, é que pensem nas ideias, né? É que tentem ver quem tem propostas de fato, né? Tem candidaturas que estão propondo algo realmente, como eu falei de forma muito incisiva no nosso outro papo, né? Vai fazer pela educação? Vai fazer como, né? Me diga como, com clareza, propostas claras, né? Para eu, cidadão, entender.
Vai fazer pela saúde, pela segurança, pela desigualdade, né? Vai enfrentar a fome e o desemprego na cidade? Vai fazer como, né? Então, vamos ouvir as propostas de cada candidato e candidata, né? Vocês aí estão de parabéns em abrir esse espaço democrático, acho que a partir de segunda, né? Me corrija aí, né? Sim. Então, a hora é agora, sabe, pessoal? Né? Não é o professor Fabrício aqui que vai falar a verdade e dizer qual vai ser o caminho. Estou aqui dando a minha contribuição, levantando aí bolas, né? Hipóteses de trabalho coletivo para a gente. Agora, vamos desconfiar, né? Será que tem algumas candidaturas nas quais o dinheiro vai fazer a diferença? O cidadão precisa pensar isso, né? Você é cidadão, cidadã. Será que tem candidaturas que são mais ricas que outras, né? Que a grana pesada está por trás, dando aquele gás, né? Dando aquele gás no WhatsApp, etc. e tal, e outras não? Será que esse é o caminho? Será que essa ou aquela é a melhor candidatura, né? Será que vale a pena eu dar meu voto de novo a alguns grupos que talvez já tiveram a sua chance ali na frente? Vocês estão entendendo? Então, o caminho da imaginação política, ele envolve cada um de nós, né? A pessoa que está ouvindo esse papo aqui no rádio agora, envolve que os candidatos e candidatas, obviamente, tenham clareza nas suas proposições, né? Que não reproduzam o método de Donald Trump de fazer política, né? Que é o método mais trágico e explicitamente equivocado, né? E que a gente construa essa coisa de forma coletiva, né? Senão, acontece mais ou menos o óbvio, né? Acontece mais ou menos o óbvio, que está mais ou menos na pesquisa, quer dizer, 700 pessoas é uma amostra muito pequena, né? E aí a pesquisa, de alguma forma, ela já faz ela pode causar um efeito no cidadão. É esse cara que está em primeiro, então eu vou votar nesse. Gente, não é bem assim que funciona, né? Você não é obrigado a votar nesse ou naquele que está em segundo, primeiro, terceiro. Você pode votar em quem você quiser. Você pode tirar um tempinho da tua vida e falar, vamos ver esse troço. Estou lá trabalhando, né? Estou no carro, né? Vou ligar aqui o rádio lá, ouvir o Aloysio, o Cláudio, vamos ver quem que eles estão entrevistando hoje para prefeito ou para prefeita. Vamos ver o que essa pessoa tem a dizer. Talvez seja aquele dever de casa mais simples que nós não estamos fazendo, né? Acho que a coisa vai por aí. Porque se a gente escolhe o melhor, que não vai ser simplesmente aquele que vai ganhar porque tem o capital político, porque tem o nome de família, porque tem talvez muito mais recursos do que outros para investir na candidatura, né? Se a gente talvez levar todos esses aspectos em consideração, a gente consiga fazer a diferença na hora de dar o nosso voto lá, né? Acho que essa é a forma mais objetiva, sabe, Aloysio, né? Mais clara, né? E quer dizer, no sentido de tentar não interferir, né, na população, para que a gente tenha um pleito realmente democrático, que é o que a gente tanto precisa. Tá ok, Fabrício. Agradecer demais a sua presença, né? Eu acho que serviu para municiar o ouvinte, o telespectador pelo streaming, o eleitor aí para esse processo que a gente vai ter daqui, essa festa da democracia, que é a eleição, com pandemia ou sem, né? Há que se lembrar que a França fez eleições no auge da pandemia, né, esse ano. E agradecer demais a sua presença, e lembrar que a série de entrevistas da Folha, com todos os 11 pré-candidatos, você tem duas frentes, né? Uma é o jornal impresso, a Folha da Manhã, com reprodução no Folha 1, e a outra é aqui, nesse mesmo programa, no Folha no Ar, também com reprodução, né, no site Folha 1. A primeira entrevista do jornal já está conclusa, já foi enviada pergunta, as respostas. Maravilha. Tudo definido por sorteio, tá? Aleatório, por sorteio, na presença virtual dos representantes das 11 candidaturas. E a gente estreia agora, está pronta já, vai ser publicada amanhã, dia 3, com a professora Natália, do PSOL. Uhum. No dia 7, na quarta-feira, com o candidato Jonathan Paz, do PMB. E no sábado seguinte, sábado da próxima semana, no dia 10 de outubro, com o prefeito, candidato à reeleição, Rafael Diniz, do Cidadania. E a gente abre aqui, eu, Cláudio e Arnaldo, a bancada vai ficar eu, Cláudio e Arnaldo, às vezes Aldir vai entrar também para dar um descanso, tanto a mim e Arnaldo, em um dia ou outro.
A gente estreia na segunda-feira, dia 5, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, né, com o Dr. Bruno Calil, Solidariedade, na segunda-feira. Na terça-feira, dia 6, com o Beethoven, do PSDB. Na quarta-feira, dia 7, com o Jonathan Paz, do PMB. No dia 8, quinta-feira, com o Roberto Henriques, candidato do PCdoB. Fechando a semana que vem aqui no Folha no Ar, com a professora Natália, dia 9 do PSOL. Né? E aí, nos dias, semanas seguintes, vamos fazendo com os demais candidatos. Sendo que na rádio, nós vamos fazer 2 rodadas. Vamos fazer a primeira rodada e vamos repetir essa rodada na mesma ordem, na semana seguinte, até quase aí as portas das urnas de novembro. Vai até Que bom, parabéns aí pelo trabalho, acho que é isso. A última entrevista será no dia 6 de novembro. Uma semana da eleição, então bem... A última entrevista na Folha da Manhã vai ser no dia 7 de novembro, com a Odisseia Carvalho, do PT. Uhum. E a última entrevista na rádio, na segunda rodada, dia 6 de novembro, com o Tadeu Tô Contigo, do Republicanos. Perfeito. Professor, também quero agradecer ao senhor, muito bom poder conversar com o senhor. Ficamos com a sensação de que, né, faltou falar muito mais, conversar muito mais, mas claro que, assim como o senhor já veio de outra vez, outras oportunidades virão e a gente com certeza vai aproveitar o máximo aí, né, e extrair esse conhecimento e essa forma simples de passar esse conhecimento, porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas não consegue passar aquele conhecimento de forma tão prática, né? Tão simples, às vezes mais técnica, e aí complica para qualquer pessoa, ou pelo menos para a maioria. Um grande abraço, um bom fim de semana para o senhor, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, muito obrigado. Aloysio, também é sempre um prazer estar com vocês, né? E fico muito contente que a gente possa fazer uma conversa tão importante, né, para a nossa população hoje. E aí fica aí esse recado, né? Fica aí essa sugestão para que façamos o nosso dever de casa, né? Para que cada cidadão tire tempo para olhar um pouquinho, ler um pouquinho sobre as 11 candidaturas, né? E ver o que toca melhor no seu coração, né? Ver o que te diz algo, né? Ver aonde há ideias e propostas que sejam diferentes do que aconteceu até agora, né? Acho que esse é o desafio e o nosso dever de casa. Obrigado, um grande abraço. Obrigado a você, Fabrício. Um abraço, fica com Deus. Abração, você também, irmão. Até mais. Até mais. Aloysio, meu caro, muito obrigado pela semana. Foi mais uma vez... Se você me permite, amigo, só para lembrar ao telespectador pelo streaming, para o ouvinte, que as entrevistas com os prefeitos vão continuar abertas a comentários. Mas eu, você e Arnaldo vamos escolher uma por bloco, são 3 blocos de entrevista, né? Uhum. Vamos escolher uma por bloco para fazer. Ótimo. Uma por bloco, entendeu? Perfeito. Até porque eleição, né? A briga de foice no escuro. E o número... Em vez das pessoas estarem afiando a foice, estão deixando ela mais cega. Foice cega machuca mais, né? Não só ela corta ainda, como fere muito mais, né? Machuca muito mais. Com certeza, então. Até segunda-feira, 7 horas da manhã, se Deus quiser, com mais um Folha no Ar. Um bom final de semana, Luiz. Amanhã tem jornal impresso e a primeira entrevista dessa série de entrevistas aí com os candidatos à Prefeitura de Campos, já impressa amanhã no jornal Folha da Manhã, bem cedo nas bancas. Isso, professora Natália amanhã, estreia. Professora Natália. E segunda-feira aqui, quem estreia aqui na rádio é Bruno Calil. Bruno Calil, perfeito. Bom, ficamos por aqui. A você de casa, nosso muito obrigado. Obrigado pelas participações aí, interagindo na nossa página no Face. Obrigado também pelas participações, né, sempre conosco em nosso podcast. E a gente segue com música e informação aqui na Folha FM, a rádio que toca você.